Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora com os seguintes destaques. Chanceler alemã Angela Merkel afirma que atropelamento de multidão em mercado de Natal em Berlim foi um ato terrorista, mas polícia alemã acredita que pegou o suspeito errado. Crianças e adolescentes conectados ao mundo, mas isolados dentro de casa. As férias podem ser uma oportunidade de restabelecer laços familiares em um mundo dominado por tablets e smartphones. Equipe do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, confirma aumento de velocidade nas marginais. Operação do Ministério Público e da Polícia Rodoviária Federal descobre refinaria clandestina no interior paulista que funcionava com petróleo desviado dos oleodutos da Petrobras. FIFA pune Argentina, Colômbia e Chile por homofobia nas torcidas nos estádios. Poupar, planejar gastos e economizar o que for possível são as principais recomendações dos economistas para quem pretende ter equilíbrio financeiro em 2017. A gente começa falando de crianças, adolescentes e tecnologia, porque com a popularização dela, crianças e adolescentes muitas vezes estão conectados ao mundo, mas isolados dentro de casa. Como restabelecer laços familiares em um mundo em que tablets e smartphones estão por toda parte? Uma boa ideia é aproveitar esse período de férias para se desconectar. Os gêmeos Isadora e Miguel, de 4 anos, não largam o celular, nem o videogame. Agora nós vamos brincar lá fora um pouquinho. Vamos desligar? Não. Já a Beatriz, a irmã mais velha, gosta de conversar com as amigas pelas redes sociais, 10 horas por dia. Mexo nos aplicativos que eu tenho, nas redes sociais, como todo mundo mexe. E eu vejo as atualidades, porque aqui também dá pra ver revista de fofoca, essas coisas, então eu gosto bastante. Carla é a mãe dessa turma ligada na tecnologia. O desafio é grande, mudar o hábito dentro de casa. É difícil, né? Mas assim, nós já criamos um roteiro, mais brincadeiras na rua, minha rua é sem saída, trazer os primos para brincar, passeio cultural, teatro, museu. Com o fim do ano e a chegada das férias escolares, os pais podem aproveitar para estreitar os laços com os filhos e planejar brincadeiras tradicionais, sem o uso da tecnologia, hoje tão presente na vida dos pequenos. Uma pesquisa da Academia Americana de Pediatria mostrou que 1/3 dos bebês nos Estados Unidos tem acesso a tablets e smartphones, antes mesmo de aprender a andar. Com 6 meses de vida, eles chegam a ficar expostos meia hora por dia aos aparelhos. Dos 2 aos 5 anos, esse tempo sobe para 1 hora. Vai ser um adulto com dificuldade de concentração, vai ser um adulto que não tem o hábito de se movimentar, vai ser um adulto que ele pode ser muito ensimesmado e com um pouco mais de dificuldade de se relacionar com o outro, porque ele não está acostumado a se relacionar com o outro. E desconectar do mundo digital faz bem para todo mundo, não só aos filhos. Não tem momento assim melhor para os pais de estar ali com os filhos. A gente tem agora dicas importantes para não errar nas compras de Natal. A Associação Proteste de Defesa do Consumidor avaliou mais de 700 produtos como ar-condicionado, câmeras digitais, smartphones e cafeteiras. E os detalhes desse trabalho a gente vai conhecer agora com a repórter Laís Duarte, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Olha, dá para economizar quase R$1.000 só comparando preços, viu? Eu vou conversar agora com a Marinês Doce, que é coordenadora institucional da Proteste. Marinês, o preço varia diariamente? Boa tarde. Muito boa tarde. O preço varia bastante, o consumidor ele tem que fazer a sua busca até para conseguir um preço melhor e fazer uma boa economia, mas quando ele faz essa busca, ele tem que saber o modelo, as características do produto, para que ele possa, então, avaliar o custo-benefício. Lembrando que o consumidor deve economizar quando ele faz essas compras, mas deve guardar também a nota fiscal, todos os comprovantes de compra, para que não haja o descumprimento da oferta. Quem comprar na loja física pode, inclusive, testar o produto na loja. Tem uma lei paulista que permite que teste, então o consumidor tem que pedir para o vendedor para verificar se não tem defeitos. Tá ok, muito obrigada pela participação. Olha, a Proteste testou mais de 700 produtos e a comparação entre o preço e a eficiência dele está lá no site. Basta você entrar para checar e ver se seu presente de Natal está na lista. O site é www.proteste.org.br. Gabi.
Ok, Laís, obrigada pelas informações. E agora a dica para quem vai viajar. Muita gente às vezes esquece de um detalhe importante: tomar as vacinas obrigatórias ou recomendadas no destino. A Secretaria de Saúde de São Paulo disponibiliza nos postos de saúde as vacinas necessárias para quem vai viajar. É sobre isso que a gente conversa agora com o repórter Marcos Clementino. Boa tarde, Marcos. Olá, boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos. Só aqui no estado de São Paulo são mais de 4.000 unidades de vacinação disponibilizadas pela Secretaria de Saúde do Estado. A vacina de febre amarela é a mais importante delas, principalmente para quem vai viajar para o centro-oeste, norte do país, ou países aqui da América Latina e também Ásia e África. Aqui conosco para discutir sobre a vacinação, a doutora Helena Sato, que é diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Helena, boa tarde. Onde o viajante deve procurar uma unidade e quais documentos ele deve levar? Documento nenhum, documento específico. É importante aquele viajante, aquela pessoa que leva a sua carteira de vacinação. Se por acaso perdeu, é procurar um posto de saúde mais próximo da sua casa para que seja aberta uma nova carteira e a atualização do esquema vacinal. Em relação ao viajante, a vacina mais importante, como você já colocou, é a vacina contra a febre amarela. Aqui no estado de São Paulo, quero deixar claro que no estado de São Paulo nós temos quase 400 municípios onde temos a indicação dessa vacina contra a febre amarela, que são basicamente os municípios da região noroeste do estado de São Paulo. Então, quem for se dirigir para esses locais, é muito importante que tome essa vacina cerca de 10 dias antes da viagem. Só para a pessoa em casa entender, por que é tão importante vacinar agora e não no local de origem? Porque por uma adequada proteção, após a vacina, ela demora cerca de 10 dias para atingir níveis protetores. Então, daí a importância de já se precaver cerca de 10 dias antes da viagem. Tá certo, então, muito obrigado. E para saber mais informações sobre áreas de risco e também qual vacina deve tomar para determinada região, é ideal entrar em contato com o consulado do país de origem ou então entrar no site www.cve.saude.sp.gov.br. Gabriela. Obrigada, Marcão. Aí a dica, então, ligar para o consulado do país que você vai visitar ou se informar na cidade em que você está, se você vai para dentro do mesmo país. Bom, a gente muda de assunto agora. Cabeleireiros precisam ter atenção redobrada com as clientes na hora de lavar os cabelos. Especialistas alertam que movimentos bruscos no pescoço ou muito tempo na mesma posição pode agravar problemas na coluna. Vaidosa, Jaqueline vai com frequência ao salão de beleza para cuidar dos cabelos. Mas depois, quando volta para casa, é sempre a mesma reclamação. Eu sinto muita dor, uma incomodação aqui atrás, rezando para acabar logo. Este incômodo pode esconder um risco bem maior. O problema está no lavatório. Quando a pessoa inclina a cabeça para trás, muitas vezes acaba fazendo movimentos bruscos. Estudiosos sugerem que a posição de hiperextensão do pescoço pode levar à diminuição da chegada de sangue ao cérebro, dores e tontura e, em casos mais extremos, problemas de coluna. Se você tiver uma hérnia de disco e ela estiver extrusa, que nós chamamos, ela estiver comprimindo a medula, você pode começar com formigamento, peso nas mãos. Para evitar os riscos, os salões devem oferecer lavatórios mais confortáveis e não tão rígidos. Usar um apoio com toalha para a nuca também ajuda a posicionar melhor a cabeça. Outra dica é não ficar muito tempo numa mesma posição. Se você tiver algum sintoma durante esse movimento, que você pare esse movimento e você volte para a posição neutra, que seria essa que nós estamos, ou dá um relaxamento, depois você volta para essa posição. Vamos a outras notícias nacionais. O Ministério Público de São Paulo denuncia à Justiça o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por suspeita de irregularidades na administração do Teatro Municipal. E numa outra notícia, foi fechada no interior de São Paulo uma refinaria clandestina de combustíveis que funcionava com petróleo roubado da Petrobras. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público descobriu a refinaria clandestina de combustíveis em Boituva, no interior do estado. Os criminosos transformavam petróleo roubado de dutos da Petrobras em gasolina e outros produtos vendidos para postos de combustível e empresas. A Polícia Rodoviária Federal começou a investigar o esquema depois de apreender caminhões com carregamentos irregulares de petróleo bruto trafegando pelas estradas.
Uma carreta com cerca de 30 mil litros de etanol tombou e provocou a interdição durante toda a segunda-feira de 2 pistas do Rodoanel, em São Paulo. Pelo menos 15 mil litros de combustível vazaram nos tanques e a CETESB, Companhia Ambiental do Estado, ainda avalia os danos na região. O motorista da carreta não quis passar no teste do bafômetro e foi preso. O veículo só foi retirado do local mais de 17 horas após o acidente. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra 6 empresas e 12 pessoas, entre elas o prefeito da capital, Fernando Haddad, o maestro John Nashlin e o ex-secretário da Cultura do município, Juca Ferreira. A acusação é de irregularidades na administração do Teatro Municipal de São Paulo, que provocaram prejuízo de 129 milhões de reais à prefeitura. Todos negam as acusações. O prefeito Haddad disse que vai entrar com uma representação contra o promotor responsável pelo caso. A tentativa do governo de reativar a economia prevê a regularização dos puxadinhos, imóveis sem documentação espalhados pelas periferias das grandes cidades ou nas zonas rurais. Essa medida deve beneficiar milhões de famílias. Ainda nesta semana, o governo vai publicar medida provisória com normas que facilitam a vida de pessoas que residem em imóveis irregulares. Elas vão ter acesso facilitado às escrituras e o chamado direito de laje, que permite a construção de mais de uma unidade habitacional numa mesma área. Isso significa que o morador de um primeiro piso terá uma escritura individual e quem mora no segundo, outra documentação. Além da regularização dos documentos de propriedade do imóvel, a medida vai melhorar o acesso ao crédito e a possibilidade de negociação das unidades. Não serão incluídos na proposta imóveis construídos em áreas de risco ou de preservação ambiental. Poupar, planejar gastos e, se sobrar algum dinheiro, investir no futuro são as recomendações dos economistas para quem pretende ter equilíbrio financeiro em 2017. Separada há 6 meses, Paula precisou colocar a mão na massa para cuidar das finanças da família. Eu comecei menos em manicure, menos em cabeleireiro, tentei focar mais aqui, minha família é do interior, então quando der eu vou lá, senão eu mesmo faço em casa. Uma moça me ajudava aqui todos os dias, ela vinha para dar uma geral na casa, não dá mais, isso eu tive que cortar. Todos os gastos vão parar no computador. A organização é tanta que ela criou um grupo na internet para ajudar na independência financeira de outras mulheres. Agora eu pesquiso tudo, né? Principalmente mercado. E esses itens mais básicos que a gente usa. A única coisa que eu acho um pouco mais difícil de pesquisar é remédio. Papel e caneta são armas importantes para economizar dinheiro. Colocar todos os gastos numa planilha ajuda a visualizar a vida financeira e saber onde é possível cortar. Existe uma coisa que a gente chama de gastos invisíveis. Então a gente vai ao shopping, compra uma blusa. A gente lembra do valor da blusa, mas não lembra do valor do estacionamento, o valor do suco que você tomou, desses pequenos gastos que somados fazem uma grande diferença. Não se esqueça de incluir no planejamento anual gastos com presentes em datas comemorativas e viagens de férias. E não espere sobrar muito dinheiro para começar a poupar. Certamente as pessoas conseguem encontrar R$50, R$100 por mês que eram gastos em coisas supérfluas e que podem ser direcionados para uma reserva. Fim de ano é época de correria e cansaço, né? Para muita gente, quem não se identifica com isso, olha, parte dessa falta de ânimo pode estar relacionada à sua alimentação. Veja aí. A rotina é corrida o ano todo, mas no fim do ano... É a correria demais e a alimentação é muito precária. A alimentação também não tem horário, né? E comer mal pode influenciar até na sua disposição. Acho que a gente come muito mal, né? Muita coisa que não é para comer. Tem que se alimentar bem, senão a gente não aguenta, né, o ritmo do dia a dia, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a falta de ferro no organismo é a deficiência alimentar mais comum no mundo e afeta pelo menos 30% da população global. 1 em cada 5 pessoas sente cansaço crônico e uma das causas mais comuns é a falta de uma alimentação rica em ferro, fundamental para o bom oxigenamento do corpo. Se você tem uma deficiência de ferro no seu organismo, você acaba tendo uma deficiência de hemácias também e levando menos oxigênio para a sua musculatura, para os seus órgãos, você acaba tendo um cansaço maior. O mineral está presente em carnes vermelhas e em um dos alimentos queridinhos dos brasileiros, o feijão. O Davi aqui não fica sem. O feijão com bastante. Sem feijão para mim não dá. Para melhorar na absorção do mineral, esse nutricionista recomenda consumir bastante vitamina C
E quem não come carne precisa caprichar no consumo de legumes e grãos. Lentilhas, ervilhas, grão de bico, feijão, leguminosas em geral. Vai suprir a necessidade de ferro diária se a pessoa não consome carnes em geral. A seguir, FIFA pune Argentina, Colômbia e Chile por homofobia das torcidas nos estádios e mais. Governo alemão acredita em atentado terrorista no atropelamento de multidão em mercado de Natal de Berlim. A gente já volta. A equipe do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, apresentou agora há pouco o projeto Marginal Segura. Entre as mudanças, o limite de velocidade para veículos pesados diminuiu de 70 para 60 km por hora. O limite de velocidade na cidade foi um dos temas mais polêmicos da campanha eleitoral. O programa Marginal Segura começa a valer no dia 25 de janeiro e vai readequar os limites de velocidades nas marginais Pinheiros e Tietê. Nas pistas expressas, para veículos leves, a velocidade será de 90 km por hora, 70 km na pista central e 60 na local. Para veículos pesados, o limite será de 60 km por hora na via expressa e na central. Na local, será de 50 km por hora. Na pista direita, onde rodam os ônibus, o limite segue de 50 km por hora. A equipe garantiu que isso não afetará a segurança para os pedestres e garantiu também que irá coibir a presença dos ambulantes no local. Haverá uma manutenção dos níveis de fiscalização atual do ponto de vista de radares fixos e um incremento da fiscalização na utilização de radares móveis para controlar a velocidade de motocicletas. Os 2/3 dos acidentes das marginais têm a presença de motocicletas, ou seja, é fundamental uma ação localizada, uma ação firme sobre o comportamento dos motociclistas para reduzir o número de acidentes. Vamos para as notícias internacionais. A chanceler alemã Angela Merkel diz que o atropelamento em Berlim, que matou 12 pessoas e deixou cerca de 50 feridos, foi um atentado terrorista. Mas a polícia ainda trata o caso com muita cautela, afirma não ter certeza se prendeu a pessoa certa. O veículo avançou em alta velocidade sobre os visitantes de uma tradicional feira de Natal. O suspeito preso, que pode não ser o verdadeiro autor do atropelamento, segundo a imprensa alemã, é um paquistanês que entrou na Alemanha há um ano como refugiado, e a chanceler alemã Angela Merkel disse que, se isso se confirmasse, a informação de que ele entrou como refugiado, que seria um grande golpe, que seria uma pena para o país. A gente segue acompanhando essa história e vamos ver o que a gente sabe até agora. O caminhão pertencia a uma transportadora polonesa e, segundo o proprietário, o veículo havia saído da Itália, horas antes de invadir a praça onde centenas de pessoas participavam do mercado de Natal. O motorista foi preso logo depois do atropelamento, quando tentava fugir. No banco do passageiro foi encontrado um homem de nacionalidade polonesa morto. A polícia acredita que ele fosse o motorista original do caminhão. Os policiais revistaram abrigos de refugiados e levaram 4 pessoas para serem interrogadas, mas ninguém foi preso. O mercado de Natal fica em um local aberto e turístico, em frente à igreja Kaiser Wilhelm, que recebe milhares de visitantes por semana. O episódio deixou a Europa em alerta e lembrou o atentado de Nice, na França, no ano passado, quando um terrorista jogou um caminhão contra uma multidão que celebrava o Dia da Bastilha e deixou 86 mortos. A Turquia entra em alerta máximo depois que um atirador matou um embaixador russo na capital, Ankara. Andrei Karlov falava em uma exposição de arte quando foi alvejado por um homem identificado como Mevlut Altintas, de 22 anos, de nacionalidade turca. Antes de atirar, o jovem, que era policial mas não estava em serviço, gritou se tratar de uma vingança pela guerra na Síria. Não se esqueçam de Alepo, não se esqueçam da Síria, disse o atirador, que foi morto pelas forças de segurança já do lado de fora do prédio. A polícia turca deteve a família do atirador para interrogatórios. O presidente russo Vladimir Putin declarou que o atentado foi uma tentativa de interromper o processo de paz na Síria e estremecer as relações entre Rússia e Turquia, que vem ensaiando uma aproximação. Hoje de manhã, outro incidente na Turquia. Um homem não identificado disparou mais de 8 tiros contra a embaixada norte-americana. Não houve registro de feridos. O prédio reforçou a segurança. Apesar de alguns delegados rebeldes que não seguiram a decisão de seus estados, o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos ratificou a vitória de Donald Trump como presidente do país. Ao menos 2 delegados não votaram em Trump, mas a democrata Hillary Clinton teve ainda mais dissidências, com 4 delegados que se recusaram a apontá-la como favorita. Houve protestos em frente à sede de legislativos estaduais, onde os delegados oficializaram o voto.
Ontem a gente lembrou que o ano de 2016 marcou o 4º centenário da morte de um dos maiores nomes da literatura, Miguel de Cervantes, e por um desses mistérios do destino, outro gigante do mundo literário também morreu há 400 anos, William Shakespeare. Shakespeare! Ele é o autor mais filmado em Hollywood, que nunca precisou pagar um centavo em direitos autorais. Ao longo dos séculos, nenhum autor foi mais lido, citado, traduzido, encenado, filmado e pesquisado. Quantas vezes a história de Romeu e Julieta foi filmada ou adaptada? Hamlet está em segundo lugar na lista dos argumentos mais utilizados. A primeira é a clássica história da mulher em busca de um príncipe encantado. Um drama de poder e culpa? Macbeth. A eterna luta do homem para dominar a mulher? A Megera Domada. Ciúme e traição? Otelo. A lista é enorme, sem esquecer dos sonetos. Fica uma constatação: nenhum autor retratou de forma tão ampla a alma humana como ele. Vamos à hora do esporte. Cadu já está por aqui. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Gabi? Boa Tranquilo? tarde. Vamos lá, nossa hora do esporte desta terça-feira. A FIFA não tem dado trégua em relação àqueles gritos homofóbicos nos estádios de futebol e tem mais punição pela frente. Vamos ver. A entidade máxima do futebol repreendeu mais uma vez as federações que tiveram cantos homofóbicos em suas partidas mais recentes. Agora a punição na América do Sul foi para a Argentina, Colômbia e Chile. Segundo a FIFA, a Argentina foi multada em cerca de R$98 mil. A punição para o Chile foi ainda maior. A seleção está proibida de jogar 2 partidas no Estádio Nacional de Santiago, também por homofobia e gritos ofensivos no jogo contra o Uruguai. Uma das primeiras seleções a sofrer sanções, o México fez uma campanha com os jogadores em que pregam união, o fim da homofobia e pedem simplesmente que pare. E tu? Grécia, Estados Unidos, Panamá e Honduras também foram multadas por homofobia. Essa não é a primeira vez que a FIFA divulga uma série de punições. A seleção brasileira, por exemplo, foi multada em 2 rodadas pelo comportamento ofensivo dos seus torcedores. Acabar com essa bobagem, né? Já faz tempo nos estados. Começou lá no México e, infelizmente, a moda pegou. O jornalista Rafael Renzel, um dos 6 sobreviventes do voo da Chapecoense, deu uma entrevista coletiva ontem, minutos antes de receber a alta do hospital em que estava internado em Chapecó. Vamos ver. O jornalista ficou internado durante 21 dias. Renzel sofreu fraturas em 7 costelas e no pé direito. Ao todo, foram 15 dias de tratamento na Colômbia e mais 6 no Brasil. Na entrevista coletiva, Renzel revelou alguns detalhes do voo. Então, conversa vai, conversa vem, todos nós nos acomodamos até o momento que apagaram-se as luzes, as turbinas. E o avião ele não caiu, viu, gente? Não despressurizou cabine, não caiu máscara de oxigênio, absolutamente nada. Ele foi e bateu. O jornalista contou que agora se dedicará integralmente ao tratamento e recuperação das lesões. Dia 25 de janeiro eu quero narrar Joinville e Chapecoense. Não sei como é que eu vou subir, né? Naquelas cadeiras lá, né? Se eu tiver ainda com alguma dificuldade para caminhar por causa das lesões, mas eu não quero saber. Eu tenho um dever muito grande, assim, com toda a comunidade de Chapecó, que acreditou. Se ela acredita, eu vou fazer. Demais, né? Com o fim dos campeonatos, começam as especulações e confirmações dos reforços das equipes para a próxima temporada. Vamos ver. O São Paulo anunciou a contratação do goleiro Sidão. Um dos destaques do Botafogo nesta temporada, o jogador assinou contrato até 2018. Aos 33 anos, o arqueiro realizou todos os exames médicos na última semana e está à disposição. O Atlético Paranaense confirmou a contratação de Grafite, de 37 anos. O atacante marcou 24 gols em 56 jogos nesse ano. O Corinthians colocou o Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional da Colômbia, na lista de possíveis novos treinadores, mas não deverá contar com o treinador. Segundo o jornal El Colombiano, ele tem um acordo para continuar no Atlético. No Palestra, 2 novos reforços. O meia Ioran, que estava na Chapecoense, assinou até o fim de 2020. O jogador se recuperava de uma lesão quando o elenco da Chapecoense viajou à Colômbia para disputar a Copa Sul-Americana e não estava no voo. Outro atleta é Rafael Veiga, vindo do Curitiba. Em sua primeira aparição, ganhou o torcedor ao revelar ser torcedor do Palestra.
E para fechar rapidinho, o Felipe Massa, que se aposentou? Não, abdicou da aposentadoria. A Mercedes foi lá e chamou ele novamente, a Williams, perdão, anunciou novamente a contratação do brasileiro, porque Rosberg aposentou, Valtteri Bottas deve para a Mercedes, aquela confusão toda. Fechamos, Gabi. Tchau. Tchau, Cadu. Até amanhã. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você. Tchau.